Boa noite. Olá meninas, oi. Vamos lá. Primeiríssima. Oi, Vânia. Estão me ouvindo bem? Estão conseguindo ouvir a música? Boa noite, querida. Oi, Vânia. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Ah, tá. Bem. Leila, consegue ouvir a música? Maravilha. Oi, Ana. Vânia Freire, você é da onde? De onde você é do estado? Que eu não conhecia você. Eu acabo esquecendo às vezes. Oi, Smed. Eu entrei com o Denis hoje. E aí eu descobri que da outra vez que eu tirei o som, não, eu botei no vibrador do celular. Oi, Edith. Vânia, você é da onde? Por enquanto vai ficar baixinho. Quando a gente tá... Obrigada. Que lugar do Rio? Oi. Do Rio. Que lugar do Brasil? Oi, Joana. Bem-vinda. Ai, que bom, um monte de gente nova. Boa noite. Conta pra mim, gente, de que lugar do Brasil. Tem gente que eu sei de onde é do Brasil. Tem gente que eu não sei, que eu tô vendo a primeira vez. Ah, São Paulo. Que bom. Oi, Wagner. Olha, eu vim até com um brinco de geometria sagrada. O outro brinco, o par desse brinco quebrou. E como eu perdi esse outro brinco, eu botei um coraçãozinho. São Paulo também? Que legal. Oi, Cecília. Tudo bem? Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá. Eu sei, menina, amor, que você é de Goiás. Boa noite a todos. A Cecília que é de São Paulo e o Cismo sempre que é de Curitiba. Agora eu já sei. Passa na cabeça assim, Curitiba. Ah, que fofa sua aluna. Obrigada. Todos bem, gente? Hoje eu queria que vocês tivessem uma... Apesar que sim, eu ia falar lápis e caneta, mas na verdade agora é que eu lembrei que a gente... Quando eu baixar o vídeo, se vocês precisarem anotar algo, é só você voltar e você pode anotar que algumas coisas eu acho que é legal a gente... Eu vou trazer 2 exercícios, na verdade eu vou trazer 3 exercícios hoje, sabe? Pra gente. Aqui de recordes... O que é isso? É um lugar? Não entendi. Oi, Edna. Não entendi, gente. Ah, Recife. Ai, é legal isso, né? Recife, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Floripa, São Paulo. Todo mundo tá assim. Às vezes tem a Nicole que... Oi, boa noite, amor. A Nicole que aparece do Japão. Muito bom isso tudo. A gente... Daqui a pouco vai chegar o Denis de Curitiba. Errei. É porque a gente bate, né? Às vezes acontece do corpo. Então... Ah, que fofa, gente. Mas não se preocupe. Gente, olha só, eu tenho um grupo. Olha, Santana, querida. No Telegram. Vocês podem entrar no meu Telegram. Aliás...
tem um... Como é que é o nome dele? Esqueci. Ontem alguém se inscreveu. E a Su tá bonita mesmo. Boa noite. Alguém se inscreveu no meu grupo lá do YouTube. Vou pedir a vocês para se inscreverem no grupo do YouTube. Porque assim que eu puder fazer com eu tiver 2 celulares, aí eu entro ao mesmo tempo. No Instagram e no YouTube. Ah, Curitiba! Chegou Curitiba. Tayane. Ai, que delícia, um monte de gente de coisa. Já vou começar daqui a pouco, tá, gente? Tayane, você é da onde? É bom, eu vou anotando de onde vocês são para quando eu viajar falar, gente, vamos nos encontrar? Pra gente sentar num barzinho, tomando cerveja ou tomando um cafezinho, né? Mara, querida! O cabelo da Suzana ficou ótimo, né? Gente, hoje aqui estamos social. Vocês estão social. Tá ótimo isso, adoro. Brasília. Ah, gente, eu vou dar um... Vou resumir aqui a... Oi, Alba. Oi, amor. Finalmente você apareceu, né? Gente, a Ponta Grossa, Paraná. Cachaçinha. Tô dentro, é só avisar. Então, ó, comigo mesmo. Vou anotar cada um, que aí a gente pode ficar... Vem comer piqui aqui no... Piqui é uma fruta? Eu não conheço, não. Mauá, ABC... Tá uma festa isso. Um caneco bem grande de chopp. Apesar que eu tô de dieta, gente. Por favor, tô de dieta. Tá? Tô me controlando aqui. Então, povo, eu ia falar algo, mas eu esqueci. Peraí. Não era ainda entrando, não. O que eu ia falar? Alguém botou alguma coisa ali que eu ia dizer. Varginha, terra do ET. Ah, lembrei. Ah, que legal. A Márcia hoje vai assistir depois, a Márcia e o Evaldo. Tem uma menina que você mandou também, falou pra mim, e ela de vez em quando agora ela tá meio sumida. Assim, o que acontece, gente? Deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu tô falando porque ela me mandou um depoimento para poder colocar até. Eu tenho que dividir a foto, porque tá grande, não aparece, mas foi bem legal. A Edith, que tá aqui, ela passou por uma experiência que ela ia sendo assaltada hoje, sabe? Ela mora em Brasília, como ela botou, e ela ia sendo assaltada. E ela, de repente, percebeu a intenção do cara. Ela olhou para a pessoa e ela, não é porque ele estava mal vestido, nada disso, ela percebeu a intenção dele. Ele começou meio a segui-la, sabe? E ela começou, aí ela lembrou que a gente falou sobre egrégora ontem. E lembra que eu falei, hoje eu não vou fazer o mantra com ele, porque ele está ficando metido. Ele está ficando metido, de dando a atenção que ele ganha. Ela lembrou que eu falei assim, quando você for fazer um pedido, imagina que você pode se unir à egrégora de todas aquelas pessoas que já pediram algo a alguém e foi atendido. E ela lembrou disso, se uniu à egrégora do Ganesha e começou a pedir ajuda ao Ganesha para remover aquele obstáculo que estava surgindo na frente dela, que era uma possibilidade de assalto. Só que nisso ela foi ficando nervosa, eu estou resumindo aqui. E ela levou, ela olhando rápido e tal, levou um puta tropeção e ia direto pro chão, assim, tchum. E aí ela falou que sabe quando você vai catando cavaco? E ela assim, Ganesha, me ajuda, me segura, Ganesha, me ajuda, me segura. E ela falou, Marta, de repente eu senti um braço, assim, alguém segurando o meu braço e não me deixando cair. Ela falou, eu literalmente tive a percepção, não tinha ninguém, tive a percepção que alguém me segurava pelo braço e não me deixou cair. E aí ela veio me dar e ela não tem essas percepções normalmente, né? Ela veio me dar esse testemunho até escritinho, mandou um áudio, perguntou se eu queria escrever. Eu falei, não, meu amor,
Escreve você com as suas palavras, que eu acho que sempre é bom a palavra da pessoa, gente, que ela usa a palavra que ela quiser, sai do coração dela, sabe? E ela me mandou ainda, eu só não botei. E o que eu gostaria de falar para vocês, que eu até falei que eu não ia falar, mas eu vou falar agora. O que acontece? Muitas vezes eu falo assim, eu vou trabalhar a consciência da riqueza. Porque o mundo, Brasil e o mundo, está tendo uma crise econômica mundial por causa dessa questão de Covid, que na verdade tem uma situação atrás, que a gente vai falar disso também, tá? Então, o que acontece, gente? Quando você trabalha a riqueza, não é só riqueza, dinheiro. Você trabalha toda uma... quando eu faço ajustes na mente de vocês, e hoje eu não vou fazer com o mantra do Ganesha, para vocês entenderem algumas coisas, o meu dom eu também acho bem legal isso. Oi, Daniela. Você abre a sua percepção. Você começa a abrir a sua percepção e observar situações que você não estava observando antes. Você fala assim, uau, então é isso. E você tanto observa as oportunidades, quanto você começa a observar os perigos. Porque uma pessoa que vem te assaltar, uma pessoa que está com uma má intenção, a gente pode até falar, uma pessoa que tem aquela postura política, infelizmente, a gente vai usar esse termo. Está de terno e gravata, falando, estou pensando no povo, estou isso e aquilo e aquilo. Mas a intenção não é nada disso. A intenção não é nada disso, né? E às vezes é até engraçado, quem sente energia, às vezes, porra louca, tá com uma boa intenção. Enquanto aqueles que parecem ser ótimos estão ligados à ordem mundial, que a gente vai falar disso hoje, dos Illuminati, tá? Que geografia sagrada tem muito a ver com eles também. A Edith saiu e entrou pelo outro. Então, povo, trabalhar, quando eu faço ajustes, teve uma moça aqui que também falou, Marta, você botou mantra de Ganesha e eu comecei a ouvir. Não estava mal vestido, mas não quer dizer nada, gente. Não quer dizer nada. Ela falou assim, coloquei mantra de Ganesha, trabalhar e eu comecei a ouvir som de águia. E não tinha som de águia, mas a mente dela abriu uma percepção que precisava de alguma maneira. Então, é importante a gente entender que vocês vão até voltar a ter acesso aos dons de vocês. Porque toda criança, na verdade, tem dons. A gente tem dons. Aí eu tive a sorte, entre aspas não, eu tive a sorte, tá? De não ter uma repressão com meus dons. Não ter uma repressão com meus dons. Tá? Mas eu também não tinha o hábito de sair falando. Por exemplo, eu achava que os espíritos estavam falando comigo, não porque os outros não ouviam. Eu estou sendo bem sincera para você. Eu achava que eles estavam falando comigo porque eu era legal. Aí eles estavam falando comigo, mas não é porque os outros não ouviam. Para mim, todo mundo ouvia. Só estavam direcionando para mim o papo, entendeu? Com 5 ou 6 anos é que eu fui perceber, desde os 3, com 5 ou 6 anos é que eu comecei a perceber que eles não ouviam o que eu estava ouvindo, sabe? Mas assim, essa percepção, gente, todo mundo tem de uma certa maneira, mas nós somos afastados disso. E cada vez mais somos afastados dessas percepções, sabe? E aí a gente cria, por exemplo, a gente até fala, hoje eu estava até falando com a Edna, né, que a gente fala assim, trazer o sobrenatural. Por que sobrenatural? Porque a gente está tão afastado do divino que não se tornou uma coisa difícil. O paranormal, né? Aquele que não é normal. Porque o normal é todo mundo ser assim, não perceber nada. Inocência de criança mesmo. É verdade. Então, gente, conforme a gente vai trabalhando esses ajustes, a percepção de vocês vão se abrindo. E aí, o que acontece? Muita gente chega para mim, mas isso não é ruim? Não, não é ruim. Por quê? Porque a gente está lidando com um mundo onde, assim,
Eu dou aula, eu tenho o acesso a um bando de médico, a Edna é minha aluna e é médica também. E eu tenho uma outra aluna médica que não está aqui, jamais estaria aqui, que é aquela médica assim, cartesiana. Tudo que pega, ela acredita. O que não pega, ela não acredita, tá? Apesar de fazer aula comigo, apesar de ter N provas, já até física de umas coisas, mas ela sempre acha que deve ter alguma coisa científica explicando não sei o quê. Aí tá. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Aí vamos dizer, para ela, tudo isso é viagem. Não existe manipulação, não existe leis herméticas. O que são leis herméticas? Leis de Hermes Trismegistus, escondidas, que estão saindo à clara hoje. Lei da correspondência, lei da vibração, lei da atração. As leis estão ficando claras. Existem leis superiores e leis inferiores. Todas essas leis são com a permissão do divino, tá? Quando você conhece essas leis e você sabe manipular essas leis, você tem uma vantagem à frente de quem nem acredita que tem a lei. É como se quase eu falasse assim, quem não acredita na lei da gravidade, pula e se quebra tudo. Ah, Márcia, você pode vir, que bom. Então, gente, quem manipula a grande massa da população conhece as leis. Conhece o poder da geometria sagrada. Conhece o poder dos mantras. Conhece e usa. Usa a seu favor de fazer a massa agir como se quer. Quanto mais consciência, quanto mais conhecimento. Mas não é um conhecimento, gente, você tem duas coisas importantes. Não é conhecimento intelectual, porque conhecimento intelectual sem prática, sem ter uma vivência, para ter essa consciência a nível de DNA, a nível de estrutura celular, fica assim. Papagaio fala mantra, gente. Ensina Om Gan Ganapataye Namaha para um papagaio, com paciência ele vai ficar Om Gan Kudupaku Ganapataye Namaha. Vai. Só que ele não vai saber o que ele está fazendo. Ele não vai ter conhecimento, ele não vai ter a profundidade. Porque quanto mais conhecimento e profundidade, muda todo o seu posicionamento energético perante aquilo que você faz. Tá ficando claro, gente? Isso é muito importante. Saber se vocês estão acompanhando o meu entendimento. Que é meu entendimento. Acompanhando a minha explicação. Diz pra mim se tá ficando claro, por favor. A garrafa é de vinho, mas não é vinho, é água. Eu não tomo vinho nesse momento. Ótimo, beleza. Então, peraí. A geometria sagrada, gente, a gente tem que, para falar de geometria sagrada, nós temos que voltar para as antigas civilizações. Civilizações até antes do Egito. Se você for ver, tem uma civilização na verdade, falava, existe como é que sociedades secretas usam isso até hoje, né? E elas não querem, não por ocultismo, elas não querem porque conhecimento liberta. Conhecimento liberta. Então, gente, quando a gente volta, a gente vai falar de geometria sagrada, a gente tem que falar das civilizações antigas mesmo, antigas. Até antes do Egito, tem a tal de civilização da Suméria, que ela fica ali entre Kuwait e Iraque. Hoje em dia seria Kuwait e Iraque, que já trabalhava. A gente tem Egito, olha, se você for ver, se você for pesquisar fotos da NASA, Marte, a Lua, tem pirâmides, tá? Isso não sou eu pirando. Tem fotos que aparecem pirâmides em Marte. Tem fotos que aparecem pirâmides na Lua. Aliás, eu queria saber se alguém pesquisou sobre o efeito, o fenômeno Ganesha bebendo leitinho. Me diz aí, quem
está chegando pela primeira vez não sabe do que está falando, mas quem acompanhou, só para tirar uma dúvida. Porque o que é importante, gente? Também vocês criarem o hábito assim, deixa eu ver o que ela falou tem sentido, deixa eu ver se isso aconteceu. Isso é legal para a gente não ficar bebendo de uma fonte sem ver se essa fonte está vindo com um estudo verdadeiro também, tá? Então, o que acontece? Existem fotos da NASA. Peraí, deixa eu ver. Eu seguia, posicionavam. Entendi. Não, mas tudo bem, gente. Não pesquisou, não tem problema, tá? Depois pesquisa um fenômeno quando Ganesha tomou leite, tá? Pois é, espalha medo, é verdade. E aí, gente, o que acontece? Quando a gente olha para essa parte, a gente volta lá para trás, para a época de Pitágoras, para a época de Platão, para a época de Sócrates. E a gente começa, a gente aqui estudando hoje, mesmo na minha infância, eu tive acesso a pirâmides como uma coisa meio histórica. Ah, Egito tem pirâmides. Em nenhum momento falou sobre figura geométrica. Em nenhum momento falou qual é a função daquela estrutura pirâmide. Porém, se você for pesquisar, Marte tem pirâmide, Lua tem pirâmide, só que a NASA não fala e não explica nada. Mas existem fotos que mostram isso, tá? E eu não estou falando assim, eu não sei qual é, a NASA não explicou nada, pelo menos publicamente sobre isso, mas existem fotos que mostram. E se você for ver toda a civilização antiga, trabalhava civilização asteca, civilização dos maias, civilização do Egito, civilização da Grécia, civilização da Suméria. Todas essas civilizações, elas trabalhavam em cima de algumas coisas básicas. Geometria sagrada, matemática, o belo e as artes, tá? Por quê? E trabalhava em cima de valores, tá? Quando foi século mais ou menos Idade Média, século XVI, essas pessoas antigas que levavam esse tipo de informação se chamavam luminares. Luminares significa que aqueles que expandem a luz, aqueles que expandem o conhecimento, né? Aí quando chegou no século, na Idade Média, todos aqueles livros que existiam na Babilônia, Mesopotâmia, começaram a ser queimados e surgiu os Illuminatis. Illuminatis, se você for ver, uma sociedade secreta que tem o conhecimento que os luminares têm, só que eles usam para manipulação. Aí eles criaram a grande ordem mundial, que já existe, não vai existir. Ela já existe, já reina. Até é pesado falar energeticamente, até é pesado, já pesa falando sobre isso. Tem formato meio de pirâmide. Só que assim, não é questão de ter formato meio de pirâmide, você tem que saber usar, né? A gente tem que saber usar. E aí, o que acontece, gente? Geometria sagrada é como funciona tudo. Tudo, tá? Qual é a função? Vou até ler a definição aqui. Deixa eu pegar para vocês aqui. Peraí. Definição de geometria sagrada. Eu esqueci de pegar. Sagrada. Peraí que tá abrindo, que o sinal tá lento. Então, gente, a minha íris tem uma geometria sagrada, ó. Esse aqui que apareceu é o estudo de proporções e formas geométricas contidas na natureza ou em objetos construídos pelo homem com o propósito de compreender a unidade. Perfeito. Com o propósito de compreender... Oi, Sueli, tudo bem? A unidade. A geometria sagrada está na estrutura do teu DNA. A geometria sagrada está numa árvore. A geometria sagrada está no movimento de uma galáxia que faz um movimento de vórtex. Quando você pega, imagina que fosse o teu café
Você põe açúcar no seu café. Quando você está mexendo, você não mexe? Parou de mexer e fica aquele movimento redondo. Aquilo está criando um vórtex, tá? Então está na tua íris, está na sua identidade, está na árvore, está em tudo. É mesmo, Flor? E a função dela era trazer o sentido de unidade. Era trazer o sentido de que todos somos um, ligado a uma fonte. E conforme os desenhos, elas, assim como os mantras, lembra quando eu falei de mantra? Cada mantra tem uma vibração. A geometria sagrada cria uma onda vibratória, um formato geométrico, cria uma onda vibratória, tá? Que é a lei da vibração. Ela cria uma onda vibratória. E aí atua a lei da correspondência. O que é a lei da correspondência? Semelhantes se atraem. Ela começa quando você usa aquilo, aquela geometria, digamos assim, quando eu uso esse brinco, eu emito, só pelo fato de usar esse brinco, eu emito uma onda vibratória que começa a atrair no meu universo coisas correspondentes. Até aí tudo bem? Só que as pessoas, gente, não têm muito noção disso, né? E isso tudo da geometria. Oi, Beth, sagrada é em cima de leis matemáticas que se repetem, que se repetem, que se repetem, que se repetem. Só que assim, atualmente, se a gente for ver assim, vou dar um exemplo do Facebook, tá? Porque a gente associa geometria sagrada em cima de estruturas só físicas. Tudo é geometria. Quando chegou a época de Descartes, falava que tudo é reta. Aí começou, outras pessoas foram levantadas para não estudarem a geometria sagrada. Começou com a lógica. Tudo é reta, tudo é lógico. E começaram a fazer convite das pessoas se afastarem desse conhecimento que não é esotérico e terem uma deturpação. Alguém já ouviu falar daquele caduzeu de Hermes, que é um símbolo, se eu não me engano, da contabilidade? Deixa eu até ver. Assim, são duas serpentes, são duas serpentes que sobem e que tem uma asinha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar ele aqui. Peraí, deixa eu escrever ele, botar aqui. Imagens, que aí fica, eu mudo e fica mais fácil de vocês entenderem. Imagens. Caduzeu de Hermes. Aqui. Não sei se vocês já viram isso. Deixa eu virar aqui. Peraí. Ai, como é que eu viro isso aqui? Quando é coletivo eu não posso. Viro assim. Vê se dá pra ver, gente. Deu pra ver? Deu pra ver, gente? Duas serpentes subindo. Tem uma coisa de asa. Que ela é um símbolo dos princípios, dos bons princípios, tá? Mas o que acontece? Para quem não sabe, o arquétipo da cobra é tão poderoso quanto num sentido que nem o arquétipo da borboleta. Da borboleta é total de transmutação, o da cobra também. O arquétipo da cobra é de deixar a velha... Obrigada, Cecília. Deixar a velha pele. O que a cobra faz? Ela larga a pele. Ela larga a pele, né? O que a cobra faz? O veneno dela é a mesma coisa que cura. Ela literalmente mostra luz e sombra. Que atrás daquela sombra existe uma grande luz. Ela mostra isso. Aí logo botaram a cobra em cima da Eva. Muitos livros foram manipulados, gente. Porque aí você fica... A grande maioria das pessoas tem preconceito com aquele símbolo, com aquele arquétipo, enquanto que a nossa Kundalini é na forma de serpente
e que para ela ser despertada, ela faz exatamente esse movimento que eu mostrei nesse símbolo. Ela sobe, acordando os nossos chakras, tá? Só que não interessa isso. Aí vamos voltar para o Facebook. Você pode perceber que aqui no Facebook, no Instagram, criou assim, racismo, eu defendo essa política, eu sou inimigo de quem pensa diferente, eu sou inimigo de uma coisa de racismo, uma coisa de feminismo que é contra o homem não pode falar nada, parece só sagrado feminino, não existe sagrado masculino. Ficou um radicalismo, a gente só vê separação. Vocês acham que é por acaso? Ou a geometria está sendo usada, porque a geometria é usada em tudo, não para causar unidade, para causar separação. Aí você olha assim e fala, olha, que interessante. E muitas vezes aquelas pessoas que têm conhecimento acadêmico falam assim, ai, que bobagem, mania de, como é que tem um termo usado? Mania de... eu esqueci um termo usado que fala... É quando a pessoa está preparando algo, mania de perseguição. Não é mania de perseguição, é você pegar consciência e perceber o que está sendo usado ali e falar assim, ótimo, se aquela pessoa está usando isso para um lado, eu com meu conhecimento vou usar para outro. Mas a nível de massa crítica, quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conhecimento, quanto mais pessoas perceberem a manipulação enrustida, menos elas participam. Porque assim, gente, muita gente literalmente conduz a massa, tá? Outros vão na onda. Ah, fulano falou isso. Aí vão na onda. Que nem assim, boiada mesmo. Vão na onda sem perceber. Por acaso a menina percebeu que estavam botando medo. E botam mesmo. Volto a dizer, tem gente morrendo de medo. Não morrendo de Covid. Tem gente deixando-se manipular por medo. Não estou falando que o Covid não existe, não estou falando que o Covid não mata. Eu estou falando que se você deixa se manipular, se você abre seu campo, se você não tem conhecimento, você está cuidando de acessar. Se tivesse aqui, gente, informações de falar assim, acessa floral, acessa homeopatia, acessa acupuntura, acessa reiki, acessa diksha, faz outro tipo, cuida da alimentação e vocês estão obtendo a cura, um monte de gente ia se curar. Porque as pessoas iam receber, aceitar, iam falar, sim, estamos obtendo a cura, porque elas não questionam. Alguém que elas acham autoridade falou. Por que eu estou falando aqui para vocês? Vocês viram se eu falei, pesquisaram sobre o leitinho? Para que vocês, gente, o que o Krishnadi falou no dia, quem não sabe? A nova cepa, o que é cepa? Não entendi. Que precisa de 77 mil, tá? Para mudar a consciência do planeta. Um tempo atrás, falava-se que precisava de 144 mil. Aí, eu já sabia disso, já teve ordens que vieram assim, falar, Marta, você é uma das 144 mil, tem que se preparar, não sei o que, tal. Aí, aquele dia, Krishnadi falou assim, não, nós precisamos de 77 mil. Aí, gente, eu perguntei ao mundo espiritual, ué, que bom, a Terra tá bem, não precisa mais de 144, eles responderam, não, a Terra piorou, precisa de 144 mais 77 mil. O que são esses 77 mil? Perfeitos? Não. Não precisa ser gente que deixa de fazer sexo, não precisa ser gente que deixa de beber cerveja, não precisa ter gente que não fique triste, não é nada disso. Ah, eu não sabia, obrigada. Precisa ser gente que ande com consciência. Precisa ser gente que comece a ter consciência. Opa, essa informação que está me chegando tem manipulação. Essa pessoa que eu estou seguindo, deixa eu perceber, não o que ela está vestindo, não o visual que tem. Amanhã, gente, se eu tiver muito dinheiro, eu vou ter uma estrutura e posso fazer um puta visual. Beleza, não tem nada a ver. Mas você tem que ver
qual é o conteúdo. Qual é o conteúdo que está ali? Tem muita gente, de novo, com grande embalagem, grande conteúdo, mas tem muita gente que é só embalagem, que é só embalagem. Então observe o que você está bebendo para a tua alma, porque o que você que está aqui comigo nesse momento, você cria uma egrégora comigo, você participa da minha egrégora. E eu consigo puxar vocês para onde eu vibro. Eu puxo vocês. Eu crio apoio na própria energia. É como que eu pegasse a própria energia de vocês, impulsionam com todos juntos e carregam todo mundo. Então vocês vibram numa frequência mais alta. Agora, se vocês veem aqui, hoje eu mostrei a foto do magro negro para Suzana. Gente, é um gostosíssimo. Mas ele projetava energia, ele poderia, vamos dizer assim, seria um estrupador espiritual. Porque ele projetava energia de tocar teu corpo, de penetrar, se você quiser, se fosse mulher, sem sua permissão, à distância. Sabe isso que eu projeto energia de mexer no seu cérebro? Ele sabia fazer isso. Sabe isso que eu faço de, ao mesmo tempo, num monte de gente? Ele sabia fazer isso a nível sexual num monte de gente. Eu falei, que é isso que você está querendo? Sabe? Eu falei para ele, que é isso que você está querendo? Mas é a escolha dele. Mas se você for vê-lo, um homem, um belo homem, um homem americano, um homem que é estudado os dons dele nos Estados Unidos, ele é um cara apto, estudados os dons dele nos Estados Unidos, porém ele dá sinal. Todos esses que servem dão sinais. Dão sinais em várias coisas, gente. Eu começo a observar as fotos dos políticos que você vai ver, assim, são pequenos sinais assim. Eles têm que dar os sinais. Eles ficam assim. Eles sempre dão esses sinais de chifre. Quem serve à ordem mundial sempre dá o sinal de chifre. Não é à toa que está dando esse sinal de chifre. Então, a gente tem que começar um dia uma coisa, mas você pega as fotos do presidente, aquele biruta do Trump, querendo ou não tenho nada a favor dele, mas ele não servia à ordem mundial, eu sei disso, não servia. Pega alguns outros presidentes dos Estados Unidos e vai observando a postura de mão na hora de tirar fotos coletivas, porque eles têm que dar o sinal, entendeu? Observa, não compra o que eu estou falando, vai pesquisar, isso é importante pesquisar, que aí você tem que ver se é viagem ou não. Como eu saio disso para a prática? Primeiro, gente, você chegar e ter conhecimento e começar a usar na sua vida. Para que você não só alcance os seus objetivos, mas para que você comece a despertar para aquilo que você está seguindo. Esse cara é um cara que vai me acrescentar coisa? Ok. Esse cara é um cara que... não sei. Ok. Eu respeito que ele tem o livre-arbítrio de seguir o que ele quiser, mas eu não quero me associar. Sabe? Olha, gente, há 3 anos atrás, eu caí nas graças de um poderoso. E eu não tenho preconceito. Eu converso com as pessoas, sabe? Mas ele era Illuminati, tá? E aí passou, porque é bom, legal você também conversar, indiferente de qualquer coisa, você começa a conversar e entender como é que alguém que tem a coisa de fazer uma liderança mundial funciona. É interessante. Com detalhe que ele que me procurou, ele me achou. Não. A maioria estão com olhos negros. Não, nem isso não. Observa sempre a postura de mão. Internacionalmente, observa foto dos presidentes da Europa. Observa. A coisa é bem maior do que alguns músicos. Começa a observar, gente. Começa a observar. Eu não vou falar nome aqui porque o dono disso aqui, o dono do Facebook e do Instagram é um. Não vou falar nome. Não vou usar nomes, não vai interessar, não é interessante também. Mas aí ele me procurou. E a gente começou a lidar
se dá e tal. Aí chegou um momento, lógico, estudou muito, assim, o momento certo, e falou: Marta, por que você não entra? Sabe? Você, cara, você é uma pessoa super ligada na coisa de ajudar as pessoas. O dinheiro vai jorrar na sua mão. Vai jorrar na sua mão. Você, não, tranquilo. Você vai ser uma professora, assim, você vai ser uma professora, você vai ser uma escritora com o mundo aos seus pés. Eu falei: eu sei disso. Aí ele falou, a primeira coisa que ele falou: eu quero que você corte sua mão, assim assada, era uma figura geométrica que eu tinha que cortar a palma da minha mão no sol e tira uma foto e me envia. A primeira coisa, gente. Aí eu já sei que tinha pacto. Aí eu até falei pra ele: eu sei da facilidade que tem, mas eu sei, em primeiro lugar, quando você faz um pacto de sangue com essa estrutura, esses tipos de coisa, você vai ter uma facilidade de dinheiro, você vai ter uma fama muito grande. Porém, isso não para aqui, gente. Isso tem um peso nas suas próximas vidas. Isso tem um custo-benefício. E tem uma hora que eu tenho que criar algo que sirva para eles. Eu dei o meu sangue, então eu tenho que criar algo que sirva para eles. E eu tenho plena consciência disso. Eu falei: querido, não. E é até muito engraçado, gente, que são educados assim, mas aí falou assim: Marta, não existe dois lados. Ou você não é uma massa de manobra. Olha só, você não é uma massa de manobra. Ou você está do nosso lado, ou você é nossa inimiga. E você sabe que a questão inimigo é para eliminar. Eu falei: assim, é nesse nível, gente. É nesse nível. E essa pessoa que eu tive contato, eu até admiro o trabalho dele. Não, porque eu sei separar. Ele é bom no que ele faz. Mas ele parece ser uma pessoa preocupada. Ele leva a maior fama de ser uma pessoa preocupada com o planeta. Porque isso, eles vestem roupagem. Mas ele dá sinal. Só que as pessoas não observam o sinal. Então, aqui, qual é o meu objetivo? Que a gente, quando for trabalhar no curso, não é só trabalhar a questão de dinheiro. E por que eu botei dinheiro? Eu poderia trabalhar saúde, eu poderia trabalhar relacionamentos, mas, gente, dinheiro manda no mundo. Você com o dinheiro, e eu estou falando assim, eu tinha muito preconceito com dinheiro, você pode fazer a diferença no mundo, literalmente. Você que é da luz, você não vai fazer diferença no mundo sem dinheiro. Sinto muito. Eu posso estou jogando um monte de luz, mas se eu tiver que dar roupa, comida, montar um hospital, ensinar, eu preciso de uma estrutura financeira. Então a gente tem que tirar esse preconceito do dinheiro, porque quanto mais o preconceito do dinheiro, mais na mão está errada de pessoas. Mais na mão, às vezes a gente pensa que um político é que está se levantando para ficar à frente e ele é só a manobra por trás. Então, como é que a gente muda isso? Fique você à frente. Vai passando, pequenininha, aqui tem 19 pessoas que estão recebendo essa informação. E eu vou fazer agora um trabalho na mente de vocês para a riqueza. Gente, eu vou dar meu curso de riqueza, Consciência da Riqueza, começa agora sábado e vai até dia 30 de abril. Eu vou fazer 49 dias. Todo santo dia eu vou estar ativando a mente de vocês. Todo santo dia. Porque eu quero... E porque é muito mais forte a egrégora. Porque eu vou estar trabalhando até minha mente junto. Por causa dessa bendita egrégora. Mas é importante porque eu quero uma mudança nesse padrão das pessoas que entrarem. Mas é importante entender que não é só a riqueza. Você vai ter a percepção, você vai sair dessa cegueira espiritual que está acontecendo no coletivo. Essa é a minha intenção. Você que tem dinheiro hoje, que não precisa se preocupar com dinheiro, você vai ter a consciência de se você está usando o seu dinheiro corretamente, se aquela pessoa que você está ajudando, você realmente está ajudando, ou você está prejudicando ela. Que às vezes o outro só desperta no perrengue.
Às vezes o outro só acorda na hora do tombo, gente. Infelizmente acontece assim. Às vezes a gente pensa que está segurando os problemas do outro, está ajudando. Não, você está impedindo o outro de cair para se conectar ao divino verdadeiramente. Falar assim, nossa, que merda que eu estou fazendo com a minha vida, eu tenho que mudar de vida agora. E essa consciência vem quando a gente se... não sou eu que vou trazer essa consciência. Eu vou fazer os ajustes para que o divino possa atuar. Porque o que está impedindo de atuar é vidas passadas, tua gestação, 0 a 7 anos, de 7 a 14 anos, de 14 a 21 anos, nosso planeta, comunidade. Então faça esses ajustes para que você possa abrir e fala assim, uau, e possa descobrir teus dons, que eu não sei quais são, mas você que vai descobrir. E não só descobrir, como você possa usar, assim como eu estou usando os meus, tá? Gente, olha, a Edna, vou dar um exemplo da Edna, que ela fez um curso comigo, que eu trabalhei a ancestralidade, tá? E eu trabalhei a ancestralidade, eu não vou mais trabalhar assim, vou ser bem sincera, porque assim, foi extremamente cansativo, tinha que lidar com muita maldição. Esse aqui vai ser diferente por causa disso, tá? Para eu poder dar o meu melhor, e todo dia, 49 dias, gente, existe um gasto energético mesmo, tá? Então, assim, mas eu não sei o que vai acontecer, se eu vou repetir esse curso, se eu não vou repetir esse curso, porque a vida é dinâmica, eu não sei o que o divino vai pedir de mim. Mas eu posso falar para vocês assim, eu acho que é uma grande oportunidade mesmo. Mesmo que você tenha a vida estruturada financeiramente, você vai ter acesso a ferramentas que são do cacete, sabe? Porque lá eu vou poder aprofundar. Aqui, gente, eu dou um petisco e não posso aprofundar. Por quê? Porque quando eu começo a mexer na mente de vocês, alguns sentem tontura, alguns sentem dor de cabeça. Eu tenho que ir aos pouquinhos, porque uma coisa é você estar fazendo o curso, tendo acesso comigo, e você falar para mim alguma coisa e eu falar, opa, deixa eu ajustar aqui. Outra coisa é eu estar fazendo assim soltamente, entende? Então, assim, eu acho que é vocês sentirem, sabe? A oportunidade está aí. Dinheiro não é problema. Acho que é uma questão de papo, é uma questão da gente escolha no universo. Cara, eu acho que é uma puta contribuição. Eu acho que eu vou ter acesso a coisas maravilhosas. E hoje eu vou começar agora. A gente vai fazer o exercício de eu mexer na estrutura mental de vocês sem a música do Ganesha. Para vocês entenderem qual é a questão da música do Ganesha. É uma vibração de remoção de obstáculo. Mas você pode fazer esse mantra, fazer, e ter crenças tão arraigadas, isso é individual, que não consegue acessar a modificação de remoção de obstáculos. É isso que foi um presente que eu descobri com o pessoal da Diksha quando eu fiz um curso com eles. Eu fiz um módulo, tá? E quando ela falou, por isso eu chego e mexo nos ajustes do seu cérebro. E quando ela começou a mexer nos ajustes do meu cérebro, eu sempre projetei e a minha própria percepção se abriu. Então, assim, por isso que eu estou sendo bem sincera com vocês, gente. Eu falei, uau, eu tenho isso a vida inteira e eu nunca pensei. Aí você fala, você está mexendo em relação ao ajuste do cérebro e com a riqueza? Não, eu faço quando eu mexo com vocês. Porque fazer coletivamente por causa da egrégora é muito mais forte. Se alguém perguntar assim, posso procurar você para fazer individualmente? Cara, individualmente você vai pagar uma sessão, tá? Comigo. Lá é 49 dias. Para e pensa, gente. 49 dias e vai ter a força do coletivo. Que todos estamos num objetivo só, de trazer a consciência da riqueza. E riqueza é tudo. De uma vida mais rica mesmo. Rica até de consciência. O dinheiro vem como resultado de uma vida mais rica de consciência, né? Então, povo, vou começar. Você que está chegando pela primeira vez, só relaxa e recebe. Eu vou fazer ajustes na mente de vocês. Vou trabalhar a parte frontal novamente. Por que a parte frontal? Por causa do cérebro reptiliano, tá? Que é aquele cérebro de caçador. Preciso arrancar o que é do outro. Preciso ter tudo no meu controle. Preciso
destruir sem pensar no resultado. Então, assim, eu não sei quem vai continuar com a gente, não vai, mas eu quero deixar você mais aberto a perceber que a geometria sagrada está em tudo. Está na árvore, está no animal, está na pedra. Um cristal de geometria sagrada. Cristais de geometria sagrada. Deixa eu tentar botar de maneira que vocês vejam. Cristais. Então todos merecem respeito. Todos merecem ter espaço para viver. Todos. Está na hora de resgatar o belo. Está na hora de resgatar a arte. A arte atualmente parece que as mulheres só sabem cantar e mostrar a bunda. Desculpe falar, mas é essa que está a nossa arte. Cantar e mostrar a bunda, tá? Que está caindo os valores. Está falando tanto de liberdade e virou tão objeto. Fala-se de liberdade feminina e estamos num momento que, se você olhar aqui no Brasil, está puro objeto. E não percebe que existe uma manipulação falando que isso é liberdade e está virando puro objeto, fazendo com que as mulheres criem guerras com os homens, tá? Causando a separação para destruir a unidade, e sem unidade a gente fica fraco. Se eu trabalhar a minha mente, a consciência da riqueza, sozinha eu vou ter uma força. Se eu trabalhar coletivamente a minha mente, junto trabalhando coletivamente com vocês, eu tenho outra força, por causa da unidade. É engraçado até que a Bíblia fala, quando 1 ou 2 estiverem reunidos, eu estarei presente. Quando 2 ou mais, estiverem reunidos, eu estarei presente. Tendo 2, a gente cria uma mastermind. Separação. Eu sou racista, eu sou isso, é aquele político. Interessa. Fica tudo sem força. Tudo, quanto mais sem força, mais fácil manipular. Mais fácil correr para a indústria de remédio, correr para a vacina, correr para as vacinas do Bill Gates, que faz parte daquela ordem que eu falei para vocês. Tá? Então, cuidado. O que vocês estão comprando como verdade? Começa a se informar. Começa a olhar as fotos que essas pessoas tiram e observar como é que é a postura, como é que eles colocam as mãos. Eles precisam mandar o sinal. Eles precisam mandar o sinal de quem eles servem. Isso, aí você vai falar, não é a Marta. Não vê uma foto só. Cá se observa. A observação é tudo. Aí você vai ampliar sua percepção e entender que existem curas naturais, existem, mas interessa acesso? Ou interessa falar que não existe? Ou interessa só aquilo que dá muito dinheiro, ainda que mate um monte? Procurem pesquisar, sem falar sim nem para mim, tá? O que a gente vai fazer? Vai trabalhar, primeira coisa, essa área daqui. Eu vou mexer nessa área, tá, gente? Vou mexer nessa área para que a gente abra a nossa percepção. Percepção das bênçãos e dos perigos. Que nem ela pôde se livrar de um assalto porque ela percebeu a energia do cara. Ok? Deixa eu começar aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta, declaração de amor? Adoro falar isso. Pode fazer, tá, gente? Aí deixa eu beber uma água. Gente, desculpa, mas aqui não é mamadeira, aqui é feijoada, né? Assim, quem tá aqui é porque precisa ouvir isso, juro. Mesmo que você acha que é feijoada, é comida pesada, é porque tua alma tá pronta. Lei da correspondência. Lei da correspondência. Sua alma tá pronta para ouvir isso, tá? Não fique com medo, tua alma tá pronta. Indiferente você ir comigo na caminhada. Ai, te amo também, adorei. Obrigado, Wilson. Recebo o linda seu, tá? Ah, que linda, gente. Eu adoro declarações, também amo vocês. Então, hoje a gente tem 3 trabalhos.
Vamos para esse primeiro. E a Mara entrou, Márcia. E eu vou mexer nessa parte frontal, para que vocês fiquem com a percepção maior de oportunidade, tá? E também de perigos. Perigos, assim, de vocês não serem enrustidos por uma pessoa que não tem uma boa intenção. Vamos lá, gente. Vocês vão fechar os olhos e eu vou projetar minha energia para vocês, tá? Respira, vamos nos conectar com a terra, pé no chão, corpo alinhado. Se você estiver deitado, senta nesse momento, alinha a tua coluna, tá? E agradece a terra, vamos agradecer a terra pela oportunidade que ela está dando a gente, estar aqui encarnado nessa evolução. Apesar de toda a agressividade que o homem causa nela, ela é tão generosa com a gente. Vamos agradecer o nosso corpo, sabe? Que recebe o nosso espírito, nossa alma. Vamos agradecer através desse corpo aqui que a gente está aqui estudando, sabe? Daqui evoluindo, gente. Não, oi Clementina, não critica teu corpo, tá? Você pode querer fazer uma plástica, mudar o corpo, mas mude pelo amor, não pela crítica. Seja grata ao teu corpo agora, tá? Fala, ai, corpo, obrigada. E agora, gente, só abre. Deixa eu botar aqui. Eu vou deixar todo mundo meio energeticamente mais cabeçudo, tá? Assim, para que vocês tenham uma cabeça maior, onde amplie mais as informações que chegam para vocês, tá? Agora imagina um céu azul na sua cabeça toda. Aquele céu azul sem nuvem, tá? Envolve a sua cabeça com o céu azul nela toda.
E agora, mesmo que vocês não sejam bons em visualização, vocês vão jogar a intenção. Você vai botar dentro, no meio da sua mente. Assim, imagina aqui, aqui, com aqui, aqui, com aqui no meio. Você vai botar um triângulo. Uma pirâmide. Cadê minha pirâmide? Você vai imaginar essa pirâmide, você vai imaginar uma pirâmide dourada, tá? No meio da sua mente. E dentro dessa pirâmide, você vai fazer um pedido. Botar um pedido. E imaginar essa pirâmide vibrando para suas sinapses, para os seus nervos, tá? Vibrando aquilo que você quer. Porque assim, micro e macrocosmo, assim dentro, assim fora, tá? Vamos lá. Pirâmide dourada no meio do cérebro, tá? E eu vou mexendo. O que vocês quiserem. Aí, gente. Todos bem? É normal ficar meio tonta, eu também fico, tá? É mais mexendo com a cabeça um monte de gente ao mesmo tempo. Não senti ninguém tendo dor de cabeça hoje. Ao contrário, senti hoje a cabeça mais maleável, mais com luz. Engraçado, esse assunto de geometria sagrada trouxe muita luz para a cabeça. Engraçado isso. Dá um feedback aí pra mim, gente, por favor. É uma música, depois eu passo o nome. Olha, eu hoje, a minha Kundalini subiu. Teve uma hora até que eu levei um pulo assim. Na hora que eu tava trabalhando, precisou dela subir hoje. Que bom. Gente, a gente plantou uma semente do seu desejo, tá? Já tá registrada nas sinapses. A gente trabalhou aqui. Às vezes acontece, eu tava mexendo mesmo. Que bom. Que bom. Gente, então, o curso começa dia 13. Vocês estão tendo petisco do que tá para vir por aí, tá para vir por aí. Uma coisa bem legal. E eu não sei, olha, eu vou ser bem sincera para vocês. Eu não acredito muito nessa coisa de vender por pressão, mas no momento sou eu que tenho que falar sobre o meu curso, né? É legal isso, né?
Eu me sinto aqueles povos, sabe? Eu fico a própria Shiva, cheia de braços assim. E então todos estão convidados. Eu quero criar uma coisa mágica. Mais que querer criar uma coisa mágica, eu escolho criar uma coisa mágica. Eu não faço nada pela metade. Tudo que eu faço, eu dou o meu melhor, sabe, gente? E assim, eu venho com ferramentas, não só ferramentas, por isso que eu vou mexer nessa estrutura de vocês, 49 dias, e isso não vai ter preço. Porque indiferente de você fazer ou não, você já vai ver a diferença amanhã. Você que é a primeira vez, você já vai ver a diferença da percepção amanhã, sabe? Então, amores, tá R$700. Eu acho que R$700 para 49 dias está R$14,28. Tá um curso super acessível e tudo se conversa. Agora é com vocês, o convite está aí. Amanhã eu não vou botar porque passou. Tem uma outra técnica que eu tinha que falar para vocês, que era uma técnica de Nikola Tesla, que tem a ver com a matemática, mas eu trago ela amanhã, tá? Mesmo que o assunto seja outro, eu quero trazer ela amanhã, que ela é bem legal também. E então é isso, amores. Eu vou fazer um convite a vocês, para vocês. Eu tenho um grupo no Telegram. Gostaria que vocês entrassem, quem tem Telegram. Eu tenho um canal no YouTube. Vou botar aqui meu canal, vou botar o nome. Eu mudei o nome, sabe, gente? Tá meu nome. Mas se você bota o meu nome, tem um monte de Marta Fernandes que eu não sabia disso. Então, bota assim, papo bom com gente boa. Bota assim, papo bom com gente boa, que você acha quando tinha esse canal antigo. E aí você, Buffett, clica lá que você me auxilia. Quando eu baixar esse vídeo aqui, gente, gostaria que vocês comentassem, porque segundo eles dizem, que eu nem sei mais, acho que estão me boicotando direto, eu botei 2 anúncios. Rejeitaram meu anúncio, rejeitaram todos os meus anúncios. E eu acho que tem algum ponto de vista interessante aí, porque quanto menos pessoas tiverem acesso, mais interessante fica para algumas energias, né? Mas vamos embora. Aí eu conto com vocês, mesmo que vocês não queiram fazer o curso, se você conhecer alguém que mostra um vídeo desse, gente, e a pessoa escolhe se ela sente que tem a ver com ela ou não, tá? Aí eu preciso de vocês me auxiliando na divulgação, porque eu não estou sendo... O curso vai ser em um monte de lugar ao mesmo tempo. Porque o que acontece? Eu vou fazer um canal no Telegram, que eu vou avisando os horários de coisa. Vou fazer um grupo fechado aqui no Instagram, tá? Outra coisa importante, foi até bom você falar isso, gente, não vai ficar gravado depois. Não vai ficar essa coisa, vamos ficar gravado, porque é uma coisa de energia. Eu vou trabalhar a energia. Ah, não posso estar na hora. Aí, beleza. Você vai ter 48 horas para ver aquilo que eu trabalhei, tá? Tem dia, eu posso trabalhar à distância de vocês? Posso. Posso estar aqui trabalhando à distância, mas eu vou trabalhar com mantras, tá? Eu falei, tem um mantra que é de limpeza kármica, isso é importante. Limpeza kármica, trabalhando essa estrutura para tirar esse karma dos seus neurônios, tá? Que graças a Deus os nossos neurônios têm neuroplasticidade. Eles são maleáveis, eles aceitam uma nova crença. Obrigada ao Criador por isso. Por isso que a gente pode mudar a nossa vida. Por isso que não existe história escrita nem para população do planeta. Cada um. Agora, gente, indiferente de... Vou só pedir um favor para vocês. Indiferente de vocês fazerem um curso, pega essas informações e usa no seu dia a dia, observa, sabe? Tá no lugar, faz isso que a gente fez, observa a energia das pessoas, observa se quem você está seguindo contribui com você ou não contribui com você, observa se as suas atitudes estão te levando para boas colheitas ou não, porque não interessa se você foi bandido até ontem. O que interessa é que você está escolhendo hoje, gente. A mudança é aqui e agora. E na hora certa, você plantando coisas boas, você vai colher. Simples assim. Não tem como. É lei de ação e reação. Ação e reação.
Semeadura, colheita. Semeadura, colheita. Tá? Então é isso. Gratidão pela presença de todos, tá? Vou baixar aqui, acho que vai dar tudo certo, porque eu acabei passando um pouquinho. Então, gente, gratidão mesmo, tá? Obrigada pela presença. Tchau.